Agora você ouve uma palavra de vida com o pastor Érico Rodolfo Bussinger. A história da Bíblia está registrada, como a própria Bíblia diz, para nosso proveito, instrução, exortação e ensino. O que aconteceu no passado acontece também em nossos dias. A natureza humana é a mesma e Deus também é o mesmo. E assim, o relacionamento de Deus com os seres humanos naquela época nos traz muitas lições a respeito de como Deus é e a respeito de como o ser humano é, nos trazendo também exortações de como nós podemos despertar a nossa vida, nos fortalecermos espiritualmente. Aqui no capítulo 15 de 1 Reis, o primeiro livro de Reis, no capítulo 15, traz muito resumidamente a história de um rei chamado Abias. Esse rei Abias era filho do Roboão. O Roboão não foi um bom rei. Recebeu uma má herança do seu pai Salomão, porque Salomão devia ter pelo menos 1000 filhos, ele tinha 1000 mulheres, e ele escolheu o Roboão, escolheu o Abias para reinar. E o Abias começou a reinar e também não fez boa coisa, não tinha bons conselheiros, o mau exemplo do pai e o país já bastante enfraquecido, o Abias não conseguiu muita coisa. Mas ele reuniu o que tinha e resolveu fazer a grande obra da vida dele, uma guerra contra o Jeroboão, do Reino do Norte, que havia dividido o país, e eles andavam se bicando. Era um relacionamento belicoso, era um clima de guerra, até que o Abias resolveu fazer a guerra de vez, e fizeram a guerra. O Abias reuniu 400.000 homens em Judá e Benjamim, e o Jeroboão conseguiu reunir 800.000 homens para uma guerra. Guerra é sempre uma coisa louca. A guerra aconteceu, morreram ali mais de 500.000 pessoas, 500.000 homens, a maioria chefes de família. Foi um estrago colossal. O Reino do Norte nunca mais se levantou, nunca mais se recuperou por causa da loucura do Jeroboão, que tinha afastado o povo de Deus e acabou levando o povo para aquela guerra terrível. O rei Abias também entrou naquela guerra porque não tinha nada melhor para ele fazer. Era uma pessoa que não tinha um coração no Senhor, não era temente a Deus, não andava nos caminhos do Senhor. O que ele resolveu foi fazer uma guerra. Só que naquela guerra aconteceu uma coisa muito interessante, que o Abias clamou pelo nome do Senhor. A Bíblia diz que Deus abençoa quem invoca o seu nome, mesmo que seja o maior bandido. Hoje nós temos essa experiência no Brasil. Bandidos estão invocando o nome do Senhor e tem acontecido tudo de bom para eles quando invocam o nome do Senhor. Isso por causa de uma lei espiritual que Deus estabeleceu. O batismo com o Espírito Santo, o derramamento do Espírito Santo é para todos. Não para quem merece, não para quem é bonzinho espiritualmente, é para todos. E nós ficamos impressionados como uma pessoa que não tem uma boa vida moral, tem dons espirituais e muito poder e muita unção. Nós ficamos estarrecidos. De onde vem essa unção se a vida moral dele não é boa? De Deus. Ninguém pode receber nada se não vier de Deus. Então é Deus quem está dando poder através de dons espirituais até para quem não merece. E no meio neopentecostal isso deixa cada um de nós mais estatelado ainda.
é quando uma pessoa recebe dons espirituais, faz curas, milagres em nome de Deus, depois ele pega todo o dinheiro que é dado para Deus para ele e se enriquece, vive no pecado de qualquer jeito e depois continua ainda invocando o nome do Senhor para fazer milagres e Deus faz. É impressionante como nessa era do Espírito, o Espírito Santo foi derramado para todos, até quem não merece. É importante a gente aprender isto. E o Abias invocou o nome do Senhor. Aqui no capítulo 15 de 1 Reis, ele invocou o nome do Senhor na guerra. Aliás, isso está relatado lá em Crônicas. Naquela guerra ele invocou o nome do Senhor e Deus atendeu. Ele usou o nome do Senhor não com sinceridade, não com plena verdade, mas invocou o nome do Senhor. Em resumo, ele disse o seguinte naquela guerra: ô Jeroboão, você precisa aprender o seguinte, vocês se afastaram de Deus, mas nós estamos com Deus. Estava nada, era só de nome, mas ele invocou e disse: nós estamos com Deus. Temos sacerdotes e levitas, ele não, mas temos sacerdotes e levitas que buscam a Deus todos os dias. Deus fez uma aliança conosco, então nós estamos seguros nesta aliança. Você não lute contra nós, porque Deus vai estar do nosso lado. Claro que aquilo era um argumento de pressão psicológica. Não era verdade, ele não andava com Deus assim. Era uma meia-verdade. De fato, levitas e sacerdotes continuavam oferecendo sacrifícios a Deus no templo que Salomão, o avô dele, tinha construído. Mas ele não ia. No entanto, os sacerdotes e levitas iam. E nisto era verdade. Mas ele usou aquilo como efeito psicológico para desanimar os combatentes de Israel. Muitos ouviram aquela palavra. O rei Jeroboão não quis nem dar papo para aquilo. Enquanto o Roboão lá do alto do monte falava, o Jeroboão mandou uma boa parte do povo atacar como emboscada o Jeroboão por detrás dele. Quando o Jeroboão atacou, o Roboão, que estava distraído pregando, estava distraído pregando. E então, quando ele percebeu, havia uma grande parte do exército atrás dele como uma emboscada. Então ele se viu cercado pela frente e por trás, sem estratégia, sem saber o que fazer. Ele gritou e o povo gritou com ele, gritou o nome do Senhor, gritou pedindo socorro ao Senhor. Quando isso aconteceu, Deus deu fortaleza. A gente não tem detalhes disso na Bíblia, mas eles venceram o grande e poderoso exército de Israel. E depois morreu. A única coisa de boa que o Abias fez na vida foi isso, se é que a gente pode dizer que aquela guerra foi boa. Pode ter sido um mal necessário, matou muita gente, fez um estrago, humilhou o reino do norte, o Jeroboão, que depois disso não conseguiu reinar bem, e deu uma prova para Judá de que Deus ainda era Deus e podia ajudar. Mas aquilo não mudou o rumo do país, que continuou no pecado. Então, diz o resumo aqui em 1 Reis 15:3 a respeito do rei Abias o seguinte: ele andou em todos os pecados que seu pai Roboão tinha cometido antes dele, e o seu coração não foi perfeito para com o Senhor seu Deus, como o coração de Davi seu pai. Davi era o bisavô dele e aqui chama seu pai como um ascendente dele. O Abias não levou em consideração o exemplo de Davi. Não quis ser como Davi, preferiu ser como o pai Roboão e andou nos caminhos do pecado, longe de Deus. Foi uma escolha dele. Apesar disso, Deus atendeu a oração dele na guerra e deu uma vitória, grande, esmagadora vitória no campo de batalha. Mas ele não seguiu o caminho do Senhor, porque o coração dele não era disto. Entenda, o Abias não foi um bom rei.
recebeu uma grande dádiva de Deus, que foi aquela grande vitória que desequilibrou o ambiente todo na região. Mas ele não tinha o coração no Senhor. Mais adiante o texto fala no filho dele, ele morreu logo, o Abias, e o filho dele, Asa, começou a reinar. E o Asa começou a fazer reformas religiosas, acabou com a idolatria, tirou todos os ídolos e altares que havia. E o versículo 14 diz que os altos ele não conseguiu tirar. Todavia, o coração de Asa foi todos os seus dias totalmente do Senhor. Isso fez a diferença toda. O Asa reinou durante 41 anos, foi considerado um bom rei em Israel, fez boas coisas, totalmente diferente de seu pai, o rei Abias, que não tinha o coração sincero para com Deus. Aqui a Bíblia fala de coração. Também nós sabemos pela Bíblia que o coração é enganoso, por isso não devemos nos deixar dirigir pelo coração. Mas nós temos que aprender que o coração tem uma força tremenda. Quando a gente fica com raiva, o coração esquenta, a gente diz que o sangue esquentou. Cada um de nós é capaz de fazer grandes bobagens na vida. Quando o sangue esquenta, quando o coração esquenta, se a gente se deixar levar pelo coração. Mas também, por outro lado, quando o coração é tentado ao pecado, uma tentação assim jeitosa, daquele jeito na nossa frente, é muito comum a gente cair segundo o nosso coração. Segundo e seguindo o nosso coração, a gente cai naquele pecado com facilidade, porque o nosso coração é enganoso. Daí o Senhor nos ensinar que não devemos nos guiar pelo coração, mas pela palavra de Deus e pela fé. E o coração? Bem, o coração nós vamos modelar de acordo com a palavra de Deus, de acordo com o mundo, exemplos do mundo, e aí cada um vai modelar o seu coração como quiser, e as pessoas vão ser diferentes totalmente umas das outras. Dois irmãos começam a carreira cristã juntos, um segue um caminho, outro segue outro caminho totalmente diferente. Onde está a diferença? No coração. Por isso, também a Bíblia diz, Salomão escreveu, dá-me, filho meu, teu coração se agrade de mim, dos meus caminhos e da minha palavra. Meu irmão, examine o seu coração. Onde é que o seu coração está? O que você gosta de fazer? Quando você pega um celular, você pensa o quê? Celular bom, ligado na internet boa, você faz o que com ele? Você ora e diz, Senhor, me ajude aqui, eu quero falar com o irmão, quero evangelizar alguém através do celular, é isso que você pensa? Onde é que está o seu coração quando você pega um celular? Quando você recebe o salário, um bom dinheiro no bolso, o que você faz? Você ora a Deus, Senhor, me ajude, eu quero usar esse dinheiro segundo a tua vontade. Primeira parte, eu quero dar uma parte significativa para o Senhor. É assim que você faz? O seu coração está no Senhor? Examine para ver o que você vai fazer. Ai, meu Deus do céu, esse dinheiro eu recebi, mas não adianta nada, você nem agradece. Não adianta nada, só reclama. E eu tenho que pagar, isso tem que pagar aquilo, tem que fazer, tem que comprar aquilo, tem que pagar. Não vai dar para nada, não vai dar nem para dar o dízimo. Ai, esse dinheiro. Ao invés de agradecer o salário que recebe, você já começa reclamando porque o seu coração não está no Senhor. Mas em tudo que fizer, você vai ser provado e provada para saber como está o seu coração e onde está o seu coração. E faz a diferença total. Um mau rei, Abias, não tinha o coração no Senhor. O filho dele, Asa, tinha um coração totalmente no Senhor, e por toda a eternidade nós vamos ver a diferença entre o Abias e o Asa. Meu irmão, onde está o seu coração? É totalmente do Senhor ou é um coração vacilante? É um coração carnal? Você ama coisas do mundo? Pense nisso e examine como está o seu coração. Quem o seu coração verdadeiramente ama?